Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Moraes autoriza que Carlos Bolsonaro tenha acesso ao inquérito sobre suposta espionagem na ABIN. O prefeito de São Paulo pede que o Tribunal de Contas da União fiscalize o contrato com a Enel. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou nesta quarta-feira um pedido para que o Tribunal de Contas da União fiscalize o contrato de fornecimento de energia com a Enel. A Adriana Perrone traz agora as informações para a gente. Boa noite para você, Adriana. Oi, Giovana, boa noite. No ofício entregue ao ministro do TCU, Bruno Dantas, Ricardo Nunes também pede que o contrato com a Enel seja rescindido caso a fiscalização conclua que a distribuidora de energia é responsável pelos frequentes problemas de abastecimento em São Paulo. O prefeito lembrou dos transtornos provocados pelo apagão do último dia 3 de novembro, quando um temporal atingiu a cidade. Ele classificou o episódio como gravíssimo. Sobre a justificativa da Enel de que as quedas de energia têm ocorrido por causa de árvores que a prefeitura não podou, o ofício afirma que desde 2022 existe um convênio que permite que a própria distribuidora realize o serviço. Nós procuramos a Enel, mas ainda não tivemos retorno. Vamos então acompanhar o que disse o prefeito. O evento que aconteceu dia 3 de novembro foi gravíssimo, mas eu trouxe documento e material para o ministro Bruno Dantas de que já antes desse momento já tínhamos problemas com a Enel e persiste. Ela não atende decisões judiciais, nós conseguimos por 2 vezes decisões judiciais a favor da cidade de São Paulo, para plano de contingência, para ampliação de equipe, eles não fazem, não cumprem. Então, não existe um outro caminho a não ser uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas, que eu tenho certeza absoluta pela capacidade, pelo compromisso público do ministro Bruno Dantas e dos seus auditores aqui do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de excelência, com relação ao cumprimento do contrato. Um estudo divulgado nesta quarta-feira revela que a vacina da dengue, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, tem 79,6% de eficácia. O resultado faz parte da última fase de testes do imunizante que é desenvolvido aqui no Brasil. Com isso, a vacina deve ser submetida à aprovação da Anvisa, já que no segundo semestre deste ano, então, ela vai ser aprovada. A taxa de eficácia da vacina é semelhante à encontrada nos ensaios clínicos da japonesa Qdenga, que deve chegar ao SUS a partir de fevereiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que o vereador Carlos Bolsonaro tenha acesso à investigação do suposto esquema ilegal de espionagem da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Assunto para a Ariane Bittencourt, que está em Brasília e fala com a gente. Boa noite para você, Ariane. Outras pessoas também vão ter acesso a esse inquérito? Boa noite, Giovana. Também terá acesso às investigações Priscila Pereira, que era assessora de Alexandre Ramagem quando ele chefiava a ABIN. A decisão de Moraes atende aos pedidos das defesas dos suspeitos investigados na operação da Polícia Federal, que apura o suposto uso ilegal de ferramentas da ABIN para a espionagem de adversários políticos e de cidadãos comuns. Nesta semana, computadores e o celular de Carlos Bolsonaro foram apreendidos pela PF. Nesta quarta-feira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, encaminhou um pedido ao STF solicitando a lista de parlamentares que possam ter sido espionados ilegalmente. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Ariane. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai tomar posse no cargo nesta quinta-feira em sessão solene no Palácio do Planalto. O presidente Lula e outras autoridades devem prestigiar a posse do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos, disse que o presidente Lula não tem motivos para desconfiar do GSI. Ao JR Entrevista, o general falou sobre o reforço da segurança no Palácio do Planalto. Trabalham comigo, né? E temos também a certeza de que, havendo qualquer coisa que
que não coincida com a nossa maneira de pensar e de trabalhar, nós tomaremos as providências adequadas. O GSI tem um projeto para poder blindar ali os vidros do Palácio do Planalto. Acabou acendendo um alerta aí em relação a isso? Sim, além dessa reestruturação interna que eu citei anteriormente, focando a segurança presidencial, deixando a Secretaria focada exclusivamente em segurança, outras medidas de melhorias físicas, né, no Palácio do Planalto e também nas outras instalações presidenciais, vamos dizer assim, estão sendo tomadas. Uma delas é a blindagem dos vidros do piso térreo do Palácio do Planalto. Os manifestantes que vandalizaram o palácio lá no fatídico 8 de janeiro, eles não ingressaram pela porta principal do palácio, eles ingressaram quebrando o vidro. Então, todos aqueles vidros se prestam à entrada no Palácio do Planalto depois de quebrados. E realmente precisa ser melhorada essa proteção do Palácio do Planalto. O governo do Rio Grande do Sul aderiu nesta quarta-feira ao Pacto Nacional pela Vacinação. O documento foi assinado pelo governador do estado, Eduardo Leite, na sede do governo gaúcho. O Pacto Nacional de Vacinação é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público Federal. Ele tem como objetivo ampliar a vacinação, conscientizar a população da importância da imunização e evitar o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas. Durante o evento, Leite reforçou a importância da assinatura do pacto. E o Rio Grande do Sul já vinha desenvolvendo algumas estratégias para incentivar os municípios. Então, são estratégias que estão sendo implementadas, incentivos que estão sendo criados para que a gente possa ter uma grande campanha de vacinação em todas as vacinas que devem ser aplicadas e assim a gente possa prevenir as doenças no nosso estado de uma maneira mais efetiva. Futebol com transmissão exclusiva da Record aqui na TV aberta. O Santos levou a melhor contra o Água Santa. O Bruno Piscinato acompanhou essa partida e conta os detalhes agora pra gente. Oi, Giovana, boa noite para você. Olha, depois de um jogo disputadíssimo, o Santos conseguiu a vitória nos últimos minutos contra o Água Santa, partida disputada aqui em São Bernardo. O gol saiu aos 36 minutos do segundo tempo, depois de um escanteio batido por Felipe Jonathan. O zagueiro Joaquim fez de cabeça o único gol da partida. O Felipe Jonathan completou 200 jogos pelo Santos com essa assistência e Joaquim então garantiu a vitória do Peixe. O Água Santa segue sem ganhar do Santos em sua história. Foram 4 jogos até agora, nenhuma vitória do time de Diadema. Com esse resultado, o Santos fica na liderança do Grupo A com 9 pontos, enquanto o time de Diadema segue na última posição do Grupo B com apenas 4 pontos. O Água Santa ainda teve uma chance incrível no final da partida, quando Jael cabeceou uma bola na trave, mas o jogo acabou mesmo em 1-0. Giovana? E olha, nos outros jogos do Paulistão, o Mirassol venceu o Guarani de virada. A Ponte Preta conseguiu a primeira vitória e o Palmeiras derrotou o Bragantino e segue invicto no campeonato. O Palmeiras poupou a maioria dos titulares e quando parecia que o jogo não sairia do 0-0, Flaco Lopes cabeceou para o gol e garantiu a terceira vitória seguida do atual campeão paulista. Palmeiras 1, Bragantino 0. O Palmeiras segue na liderança do Grupo A. No estádio do Canindé, deu Ponte Preta contra a Portuguesa. No fim do primeiro tempo, o Gé, de cabeça, marcou o primeiro. E já nos acréscimos, Dodô fechou a partida em 2-0. Essa foi a primeira vitória da Ponte nesse Paulistão e a terceira derrota consecutiva da Lusa. Em Campinas, o Mirassol aproveitou o erro na saída de bola do Guarani e De La Torre abriu o placar. Pouco depois, Bruno Mendes, de cabeça, superou o goleiro Muralha para empatar. Em novo escanteio, o mesmo Bruno Mendes marcou o segundo dele na partida, virando o jogo. Mas o Mirassol não se entregou. De La Torre também marcou o segundo dele. E o melhor ficou para o final. Paulinho Boy acertou o ângulo e garantiu a virada, dessa vez para o Mirassol. Final 3-2. O Jornal da Record fica por aqui. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você.